Olá, meu empresário, minha empresária de muito sucesso no resultado. Hoje, o podcast é o mais topado das galáxias. Nós iremos receber a entrevistada top, rica, famosa, ambidestra, com a qualidade lá em riba mesmo. Quem? Eu mesma, Maria Helena. Eu serei entrevistada hoje, gente. Sabe por quê? Babado forte. Estava na NRF, agora em Nova York. E eu vou trazer aqui para vocês só assim, ó, o filé para botar em prática. Mas quem vai me entrevistar? Oh, a minha CMO. Top, veio direto do Rio de Janeiro para eu ter esse privilégio inenarrável. Apresento a vocês, Ellen Monte. Tem que ter mãozinha, por favor, vamos fazer Não, também. gente, sem brincadeira. Não tinha como começar esse episódio de outra forma, né? O SuccessCast é a cara aqui da rica e famosa Maria Helena. Realmente, eu vim do Rio de Janeiro direto para fazer essa entrevista, porque eu estou muito curiosa, Mary. A gente quer saber tudo da NRF. Então, se você acabou de chegar aqui nesse episódio, Ellen Monte, diretora de marketing do Grupo Sucesso, estarei realmente entrevistando aqui a maravilhosa Maria Helena. E eu quero te convidar agora para você, se você ainda não segue aqui no YouTube, Sucesso no Resultado, no Spotify, Sucesso Cast, e vai também lá no Instagram, que a gente teve marca nova esses dias. O Instagram da gente tá cheio de novidades, então vai lá e seguir a gente também. O bate-papo hoje aqui vai falar de inovação, vai falar de vendas, vai falar do varejo, de futuro. E essa mulher chegou à mostrada de Nova York, minha gente. Então, vamos descobrir tudo aqui hoje com Mary. Muito obrigada, Mary, por estar aqui com a gente. E vamos embora agora falar das novidades e das tendências. Mas, antes de tudo, Maria, o que é a NRF? A NRF, Ellen, é o maior evento que fala sobre o varejo. E eu digo mais, eu acho que ele hoje só não fala do varejo, ele fala sobre o consumo, as tendências de consumo, e ele traz muitas tendências e também teve a oportunidade de trazer a tendência para o agora. Então, é a maior convenção que tem dentro do varejo, acontece em Nova York, e o que mais me impressiona dele, que ele passou por diversas eras. O período de pandemia foi feito e ele vem trazendo cada vez mais proximidade para esse empresário que está sedento de informação que gere, de fato, resultado. A gente viu muita coisa lá que assim vai demorar um tempo para operacionalizar, mas olhar para aquilo e dizer assim, cara, isso é possível, também é uma grande oportunidade. Então, tem mais de 250 países vinculados. Engraçado, tem mais de 40 mil pessoas nesses 3 dias e a segunda maior delegação é brasileira. A primeira, lógica, americana, e todo o restante do mundo está lá. Um movimento gigante. E, atrelado a isso, tem vários eventos paralelos acontecendo ao mesmo tempo, de grandes marcas também aproveitando essa movimentação dos empresários indo para lá para poder trazer mais conhecimento, conexões. E é um evento fantástico. Imagino. Mary, e o que te levou assim, a decidir ir para a NRF, né? Porque a gente sabe que são muitos eventos que acontecem hoje no mundo todo e a gente recebe também muita informação, né, das pessoas que participam. O nível de importância para você de ir logo no início do ano ali, né? Porque foi bem no comecinho, e ir para os Estados Unidos, ir para Nova York, participar desse evento. O que levou você a tomar essa decisão, pensando, obviamente, em todo o ecossistema que está atrelado a você? Como você bem falou sobre todo o ecossistema, a gente, por decisão estratégica, a gente tinha muitas movimentações ao mesmo tempo. Por decisão estratégica, nós queríamos fazer uma curadoria e ter o filtro e a oportunidade do nosso olhar. Porque quando a gente recebe as informações, vai muito do filtro de cada pessoa que está lá. Uhum. Traz as tendências baseadas nos repertórios. E alinhada com todo mundo, eu fui buscar o que nós poderíamos trazer para dentro de casa e também para todos os projetos que a gente vem atuando. Nos últimos anos, nós vemos crescendo de forma assim, gigantesca. E entender, a primeira coisa que eu fiquei muito feliz, eu liguei para a Carol, liguei para você e até disse, nós estamos no caminho certo. Essa foi a primeira. Assim que eu cheguei, quando começou as palestras, nós estamos no caminho certo. E uma das coisas assim, que eu fiquei impressionadíssima foi o volume de pessoas, porque ela começou no domingo. Teve várias palestras e um volume gigantesco de pessoas lá. Pleno domingo, tanto empresário. Está pensando que é só empresário que está começando? Tinha empresário gigante lá.
sentado, assistindo, ouvindo e anotando. Você sabe que eu sou frenética. Caneta e papel na mão. Caneta e papel na mão. E aproveite, empresário, porque eu quero compartilhar com você algo que, através, o que amplia a sua lente, tendo essa curadoria conosco. Como nós atendemos diversos segmentos, o filtro da gente como consultoria é muito diferente. Nós atendemos varejo, a gente atende indústria, a gente atende a parte de panificação, alimentação, supermercado, loja, sapato, roupa, semijoia. A gente tem uma diversidade. Então, isso traz para a gente um leque de muita oportunidade para estar nesse ambiente. Então, essa foi a primeira decisão da gente. E todo mundo falou assim, cara, para que você vai se você tem acesso também a todo esse conhecimento? Porque estar lá traz para a gente também uma oportunidade de novas conexões. Traz a oportunidade de você estar numa cultura diferente. A experiência vivida cria para a gente assim, uma sensibilidade maior para a gente poder converter as coisas. E também as visitas técnicas fizeram muita diferença. Porque uma coisa é você ouvir na palestra, outra coisa é você viver na prática, dizendo assim, cara, em que etapa a gente está aqui nessa experiência? E isso trouxe para mim muito mais sensibilidade e assertividade nos feedbacks que eu trouxe em relação a cada um dos projetos também que a gente está. Com certeza. Acho que existe uma responsabilidade muito grande quando a gente se posiciona como uma empresa de inteligência empresarial, né? Sim. Porque existe uma responsabilidade no sentido de trazer ambiência para todos os empresários que a gente tem dentro do nosso ecossistema. E, sem dúvidas, a gente ficou daqui com muita expectativa, de fato, porque, gente, Maria Helena é assim, ela chega num lugar, caneta e papel na mão, tirando foto de tudo, aí já vai mandando ali, fazendo as conexões. Essa é uma habilidade que você tem e que a gente já sabe que o resultado disso vem com muita ação. E todos os nossos clientes já estão percebendo isso aí também. E eu sei que tem uma palavra que você ama, que é ambiência. Acho que a trajetória da sucesso, a trajetória do que a gente tem visto acontecer nos nossos clientes, vem muito disso. E todos os nossos eventos também que acontecem aqui no Brasil é com essa intenção de ambiência, né? E você estava lá em Nova York, nesse evento que reúne diversos líderes globais, como você falou, líderes de grandes organizações, pessoas que estão começando e etc e tal. E o que inicialmente te chamou a atenção? Eu sei que você já falou de que só no domingo já está todo mundo lá sentado nessa cadeira do aprendiz, mas quais foram assim, as primeiras impressões, pensando em mercado e em tendência, do que você já começou a perceber lá? Primeiro ponto que quando eu liguei para dizer que a gente estava no caminho certo foi a fala deles do poder da execução. Boa. O poder da execução é o maior... sabe aquele império invisível? Sim. Sabe aquele grande império invisível, é o poder da execução. Não adianta estar em várias dessas ambiências, em vários acessos, e você não ter sua curadoria para poder colocar. Então, para mim, a primeira coisa foi aqueles CEOs ali falando Microsoft, junto com a OpenAI, junto com a Ralph Lauren, junto com a Amazon, junto com diversos, falando sobre como é que a gente consegue fazer isso. E uma das primeiras falas foram executar. Ter acesso a isso é muito fácil hoje. A gente tem acesso à informação muito rapidamente. As coisas mudam mais rápido ainda. E o poder da execução. Então, era o que ele, em cada começo de palestra, era o poder de conhecimento, como a gente já fala, conhecimento sem ação é só uma informação. E essa foi o pilar assim, que mais me fortaleceu de estar lá. Fora diversas outras coisas, né? E você não foi sozinha, né? Para participar desse evento. E aí, uma coisa que eu acho que é importante também a gente falar quando a gente está trazendo esse assunto da ambiência e do impacto que isso gera, é a gente escolher bem as pessoas que a gente vai para alguns desses eventos. Alguns a gente vai sozinho ali, faz a nossa imersão mesmo, mas eu sei que você estava com um grupo de brasileiros que alguns vocês já conheciam também dentro dessa movimentação. Qual foi a importância para você, assim, de viver essa experiência e poder fazer essa troca ali em tempo real? Porque eram muitos insights, né? Um evento dessa grandiosidade, a gente vai ali coletando uma informação ou outra, troca. Mas como foi para você viver isso com esse grupo, com esse ecossistema, e o quanto que isso impactou também nos insights que você teve ali durante o evento?
Ellen, para mim foi extremamente rico, porque a cada fala, cada um fragmenta, porque tinha empresários de segmentos completamente diferentes, traziam muito o olhar deles, e eu dizia assim, cara, que massa, eu nunca tinha pensado por essa ótica. A ótica de cada um contribuiu ainda mais para o enriquecimento. Eu tive a oportunidade de encontrar um amigo que a gente estava em outra missão junto, e aí eu chamo ele de Tatá, ele diz assim, ó, preste atenção. E ele me abriu alguns filtros que me deixou ainda mais atenta sobre como fazer alguma conexão do conteúdo, conexão das vivências do stand para a gente poder trazer na prática. Ao assistir algumas palestras, ele trouxe algumas dicas e também eu fui muito preparada para poder estar ali. Eu peguei todo o cronograma que eles iam fazer de palestras e alguns stands que estavam lá e eu fiz uma preparação para poder ir. Então, eu sabia as palestras que eu queria assistir, com que objetivo eu queria assistir, que eu estava buscando que resolução, porque ser uma empresa de inteligência empresarial é uma empresa que vai buscar soluções. Então, eu fui muito voltada a buscar algumas soluções. Então, eu tinha, assim, já o meu cardápio de informação. E aí, teve um dia que eles fizeram mudança lá. Minha amiga, eu quase que fico doida. E aí, eu estava, assim, estava um grupo mais perto de mim, era eu e mais 3, eu disse, preste atenção. Você vai para essa palestra, você vai para essa palestra, eu vou para essa, para que a gente possa ter a oportunidade de fazer essa curadoria e a gente faz uma troca. Então, esse momento que a gente planejou não estava tão... eu não esperava essa mudança lá e eles não fizeram uma mudança prévia, mas eu pude aproveitar também essas mudanças e se a gente não tem flexibilidade, a gente não aproveita. Isso é verdade. Então, a troca e a ótica, a gente tinha pessoas assim de idades completamente diferentes, vivências e mercados diferentes, que isso também contribui. Trazer o novo para eles é meio que assustador, mas também ter o repertório deles conectado com o que tem ali nos ajuda ainda mais. Então, para mim, acho que a ótica e a troca com eles foram riquíssimas. Que massa, assim, você sabe que eu sou, assim, defensora desse ambiente diverso para a gente poder fazer negócio, fazer ciência, a gente conseguir realmente construir um ambiente mais inovador. E quando você traz isso para a gente nessa colocação, né, de perceber, de que abriu o filtro, de que você olhou por um outro viés, isso conecta muito com o que a gente acredita enquanto negócio, inclusive. Sim. E eu acho que esse é um dos pontos chaves, assim, gente, porque Maria, como nossa diretora comercial hoje do grupo, como ela falou, nós temos um grupo que atende um ecossistema diverso demais. Então, geralmente, nós estamos nessa posição, né, de dar essas orientações, de trazer as tendências. Quando você se coloca nesse lugar de aprendiz, né, de ouvir isso, tem muita generosidade nessa entrega e isso é o que fortalece a essência do que a gente consegue entregar também dentro da nossa atuação. Mas, sem muitas delongas, vamos falar de conteúdo, né? Eu sei que você está aí com algumas anotações e algumas coisas que você separou também para a gente conversar aqui hoje, mas eu queria fugir do clichê, mas eu não vou conseguir, porque a pergunta clichê é essa: quais são as tendências que a NRF pontuou lá? Eu sei que foram várias, mas seleciona para a gente, assim, 3 pontos importantes que você acredita que vale a pena, assim, cara, a gente não pode deixar de olhar para isso. Sei que algumas coisas vêm sendo faladas, mas eu percebi já, ouvindo um pouco dos seus relatos também, que tiveram coisas que são importantes da gente não deixar passar. E aí eu acho que esse é um momento muito importante para você. Vou dar uma de Maria Helena agora, caneta e papel na mão, porque vem coisa boa aqui agora para você anotar. Mas 3 pontos importantes, assim, Maria Helena, das palestras, dos conteúdos que você acredita que vale a pena aqui o empresário que está assistindo a gente anotar. Com certeza. Ellen, eu vou falar para você, empresário, o que nós já colocamos em prática aqui dentro da Sucesso. Porque nós ensinamos o que a gente faz. Verdade. Então, os 3 pontos importantíssimos. Primeiro, atenção à sua base de cliente. Esse é o primeiro ponto, base de cliente. Vamos utilizar a base de cliente para que a gente possa entender o consumo, para a gente poder ser mais inteligente em compra, em fluxo de caixa, em propaganda, em marketing, tomar a decisão baseada em dados. Então, o primeiro pilar é cuide da sua base, mas através de uma cultura de dados. Traga isso fazendo uma análise para que você possa gerar melhores resultados. Porque hoje está muito mais caro você trazer um cliente novo. E se você utiliza a sua base, o que eu achei incrível lá, não tinha um local que eles não captassem uma informação minha. Cadastro de lead, né? O tempo inteiro.
inteiro. Cada experiência, através do equilíbrio de troca lá, viva essa experiência, ganhe esse brinde, nos forneça sua informação. Então, você empresário de qualquer área, ponto-chave, toda venda precisa ter um cadastro. Porque isso vai te dar um lastro de possibilidades. Essa é a dica mais poderosa que eu posso trazer. Quando a gente fala de dados, assim, existe alguns pontos, né? As pessoas dizem, mas eu tenho um cadastro, eu tenho a base dos meus clientes, né? Você trouxe aqui esse reforço da base da utilização. De fato, a gente tem base de clientes, algumas empresas utilizam o CRM, né? Que é o sistema de gestão de relacionamento com o cliente. A gente tem as redes sociais, etc. E eu acho que, às vezes, o gargalo está no que eu faço com essas informações, né? E aí, com certeza, todas essas informações que você trocou lá no evento, por exemplo, agora estão sendo tratadas, mineradas e vai chegar em você algumas oportunidades dentro desse cenário também. Isso é um alerta que a gente faz o tempo inteiro, né, dentro dos negócios e percebendo a importância de você ter o dado, de você coletar o dado e de você saber ler e identificar o que é que você vai desenvolver com isso, né? Muito bom, Ellen, muito bom que você fala, porque é a minha segunda dica. Porque, beleza, Marilena, eu tenho tudo isso, mas o que eu faço? Porque essa é a grande dor do empresário. Sim. O que eu vou fazer com todas essas informações que estão aqui? Segunda grande dica é, a gente está nesse movimento de IA gigantesco, que tem IA para dar, vender e emprestar. Espirrou, apareceu um IA, depois não existe mais. Mas a IA, ela sai do movimento de transcrever texto, de fazer resumo. Ela vai para analisar, direcionar, perceber tendência. Então, você vai definir também o que ela precisa fazer, porque ela não vai pegar os dados e fazer a definição. Então, atrelado a quais são teus objetivos esse ano. Nós temos um ano cada vez mais desafiador, a gente tem menos dias úteis, tem muito mais feriado, a gente tem COP, tem diversas coisas. Tudo bem, isso eu não tenho um controle, isso vai acontecer. Então, qual vai ser meu objetivo? Como é que eu vou transformar o faturamento que eu preciso ter no ano de 2026 nas estruturas de dias úteis que eu tenho, por conta dos impactos, antes, durante e depois do feriado. Então, você vai definir quais são os seus objetivos. Atrelado a isso, com a base que você tem, você vai fazer essa leitura para poder fazer as suas estratégias de marketing e de vendas. Essa é a segunda grande dica. Utilize a IA para que ela possa te dar mais produtividade. E para ela ser cada vez mais eficiente para você, o primeiro ponto, você precisa ter clareza. Tendo clareza do que você quer, você trazendo isso para a IA, ou então entre em contato com a gente, que a gente te ajuda muito mais rápido. Você vai ter a IA, uma inteligência junto com você para poder te dar o direcionamento. Porque a direção certa em 2026 vai levar você a alcançar seus objetivos. Essa é a minha segunda grande dica. Excelente, Maria. E isso aqui tem assim, são muitos tesouros. Não sei se vocês estão percebendo aqui dentro dessa movimentação, porque a partir do momento que você absorve esse dado, que você lê, a gente costuma dizer aqui na Sucesso que o cliente tem todas as informações que a gente precisa, né? Ele está o tempo todo dizendo o que ele precisa, o que ele quer, né? Às vezes ele não consegue dizer isso às claras, mas a gente, com todas essas avaliações, percepções, a gente consegue ver isso na entrelinha. E às vezes esse é o desafio do empresário, né? Às vezes ele está ali numa estrutura de commodity, o que ele vende, brigando por preço, né? Brigando por um ambiente, e essa leitura vai fazer toda a diferença aí nesse cenário que cada vez mais o cliente tem mais canais para receber informação, para fazer a compra, e quem está mais especialista no cliente, de fato, é quem acaba saindo na frente, né? Com certeza, Ellen, com certeza absoluta. E todos esses tesouros, só quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque você pode aproveitar isso para fazer grandes direcionamentos. Porque lembrem-se, todo número, todo dado, ele conta uma história. E nós precisamos estar aberto para poder ler essa história. E, às vezes, a gente está tão envolvido ali no dia a dia que a gente não consegue fazer a interpretação daqueles dados. Por isso que você ter aliados e você ter uma IA para poder aumentar essa produtividade. Por quê? A IA, ela também pode cometer o erro. Se eu não tiver clareza do que eu quero, se eu não souber também fazer a leitura daqueles dados, eu posso me equivocar. Uhum. E por isso que você pode ter aliados junto conosco para a gente poder te apoiar. E aí, a terceira grande dica,
que eu fiquei refletindo, porque eu tenho um universo aqui, né? Que eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou falar só sobre 3? Qual é que me incomodou, assim? Incomodou do fato, assim, cara, a gente precisa olhar para isso. A tendência para os próximos 20 anos de saúde e habilidade e o canal wellness, esse é um olhar que todo empresário tem que aterrissar no seu negócio. Não ache que isso é passageiro. Não importa qual é o produto que você vende, tá? Imagina o seguinte, se hoje todos os produtos da sua empresa simplesmente sumissem, o que vai ficar? O que vai ficar? Então, e por que eu estou fazendo essa provocação? O que tem a ver o wellness com o produto? Porque nós precisamos entender o que o cliente hoje está consumindo. Não é um produto, porque o produto hoje... Esqueça, não se apaixone pelo produto, se apaixone pelo consumo das pessoas. E essa é uma tendência que a geração Z vem falando com a gente gigantemente. E se a gente não está olhando, eu vou falar para você que trabalha na área de alimentação, vou falar com você que trabalha com supermercado agora. Gente, nas ondas que a gente vem tendo de emagrecimento, e eu sou prova viva disso, as canetas estão fazendo com que a gente reduza o consumo alimentar entre 30% e 50%. Isso já é fato. Dá uma olhadinha, analisa teus dados, vê quantos teus clientes têm diminuindo em relação ao consumo. E mais ainda porque eu estou abrindo esse alerta. A patente de uma delas vai ser finalizada esse ano, ou seja, isso traz muito mais acesso para todas as classes sociais. E isso pode impactar o seu negócio. Como é que você se prepara para isso? Então, essa vinda de... Quando a gente olha para a IA, quando a gente olha para esse caminho da geração Z, para o wellness, o que eu penso sobre isso? O que essa geração está vindo me trazer para eu aprender? Se eu posso utilizar uma IA para eu poder melhorar a minha qualidade de vida, porque se eu sou mais produtiva, se eu tenho um direcionamento claro, eu vou viver isso, não condenar o que eles estão trazendo para a gente. Eles estão trazendo uma nova geração, e essa nova geração, essa é uma tendência dos próximos 20 anos. Isso é verdade. Então, para mim, teve um momento que eu sentei ali e fiquei... Aí, a triplex, não, eu não sei o que foi que abriu aqui. Eu disse, meu amigo... Um condomínio inteiro. Um condomínio inteiro e todo mundo falando ao mesmo tempo aqui comigo. Eu disse... Vamos fazer uma reunião, porque como é que eu vou conectar tudo isso para poder direcionar um empresário até que tem uma idade mais avançada, que tem algumas dificuldades, mas como é que eu traduzo isso para eles? Se você hoje é de uma empresa familiar e tem dificuldade, às vezes, de falar com seu pai, sua mãe ou um irmão, pega os dados. Pega os dados que você vai trazer. O que eu tô falando aqui para você agora, através de fato. Porque todo empresário quer saber quanto tempo e quanto custa. Eu aprendi isso com você. Verdade. Então, e é muito legítimo o que ele está falando. Às vezes, ele aprendeu fazendo. E vem a nova geração aí para poder dizer assim, pode ser mais fácil. Mas tem algumas pessoas que aprenderam de uma forma muito difícil. Então, acho que se você traz uma cultura de dados, se você mostra essa tendência, o quanto também vai trazer vida para as pessoas. E essa semana eu tive uma devolutiva de um dos clientes, quando ela trouxe assim, Maria Helena, sabe qual foi a melhor coisa que teve quando a gente implementou a metodologia? Melhoria de resultado teve, mas foi a agenda produtiva. Aí eu já me ajeitei, né? Eu disse, deixa eu gravar, porque eu quero mostrar algumas pessoas. Mas a brincadeira à parte foi quando ela me disse que, através dela, eu vi que eu tenho vida. E aí você traz uma metodologia ágil para olhar para a gestão de tempo, para poder trazer para o empresário vida, direção e melhorar resultado. Então, você conecta quantas coisas está conectado aí para a gente poder aproveitar. Então, se eu pudesse resumir, seria isso, Ellen. Que incrível, Maria. Assim, você trouxe aqui 3 pontos chaves, né? Base, tecnologia, né, dentro desse processo e propósito, porque uma das coisas que a gente percebe muito nesse movimento do wellness, como você trouxe, é que as pessoas estão, de fato, se conectando pelo propósito do que elas querem ter como resultado ali. Então, isso vem, sim, no comportamento do consumo, no comportamento da alimentação, entretenimento. O mercado de entretenimento está mudando muito também por conta desse movimento. E isso reverbera na sociedade inteira.
Eu estava vendo uma análise que os carros de aplicativo estão fazendo do processo de, agora, a previsão do carnaval. Porque está surgindo um novo movimento agora no carnaval de horários, das prévias, das festas, porque existe um grupo de pessoas que não querem mais passar a madrugada toda acordada, porque ele quer aproveitar o dia dentro desse movimento. Então, assim, você percebe que é uma coisa que ela vai para além apenas do mercado de saúde, vamos dizer assim. Mas com certeza. Ela reverbera em todos os outros cenários. Isso me faz pensar numa coisa que você sabe que eu gosto muito de refletir sobre isso, que é e a mente do empresário, como é que fica nesse lugar? Porque tem muita gente que procura a gente, procura os eventos, né? Enfim, os conselheiros dentro desse processo, dizendo assim, cara, me dá uma estratégia. Maria, me diz aí, o que eu tenho que fazer agora para isso? O que eu tenho que fazer para aquilo outro? E uma das coisas que a gente entende é que a estratégia ela é resultado de todas essas outras ações. Né? A gente precisa perceber o mercado, a gente precisa entender quais são as tecnologias que vão nos ajudar. E olhando hoje para esse cenário, você que lida com o empresário todos os dias, o tempo inteiro, o que você acha que é mais desafiador a nível de mentalidade? Porque olha quanta coisa rica você trouxe para a gente aqui. Ah, você é rica e famosa, no caso, né? Com certeza. Então, com quanta riqueza você trouxe para a gente nesses 3 tópicos, eu sei que tem muito mais coisa para a gente conversar aqui ainda, mas a gente sabe que, às vezes, de fato, isso cai no colo do empresário, ele está ouvindo isso. Ele está ouvindo a gente aqui agora, mas, às vezes, existem algumas travas que ele não consegue dar o próximo passo prático. E o que você acha hoje, ou o que você traz para essa visão de mentalidade mesmo? Porque é isso, gente. A gente está aqui com o objetivo de que você saia daqui com algumas ações já. Né? Assim como a gente está sentando com todos os nossos clientes agora nessa fase, trazendo para ele essas provocações, já com alguns planos de ação ali, mas entendo que talvez você esteja aí dizendo, cara, como é que eu faço isso? Assim, eu não consigo ver isso no meu negócio. Né? O que você acha hoje que é esse desafio dessa mentalidade? Muito boa a sua pergunta. Eu quero, antes de responder ela, só trazer um ponto. Quando você falou que o wellness não é um mercado só da área de saúde, tenha certeza absoluta que não é. E quando eu falei sobre ele aqui, falando para todos os negócios, eu quero trazer para, se você hoje é um lojista e dentro da sua loja, que seja de roupa, você não estiver olhando para isso, sobre a tendência de, se você não tem roupa de ginástica, de yoga, dessa tendência, isso faz parte da roupa usualmente. Se você hoje é uma loja de sapato e você não está vendo se você tem tênis para poder movimentar essas pessoas a virem para a sua loja e começar a consumir, você já está perdendo. Se você é da área de alimentação e você vê, talvez você está percebendo que todos os pacotes que antes era muita coisa feita em família, você não tiver pacotes individuais e você não tiver essa estrutura de low carb, zero glúten, zero lactose, você vai perder também essa oportunidade de modelar teu fluxo de caixa. Então, para qualquer uma das áreas que a gente vai falar aqui, se você é de indústria que está fazendo produto, se não olhar para a sustentabilidade, que também está dentro desse mesmo segmento, você está perdendo. Ou seja, você hoje está deixando dinheiro na mesa. Então, isso eu já começo a responder a sua próxima pergunta, que é, gente, se nós continuarmos fazendo o que a gente está fazendo hoje, você vai ter o resultado que você quer? Se você tiver o resultado que você quer, continue. Está tudo certo. Mas se você continuar do jeito que você está hoje, não vai ter o resultado que quer, essa é a grande oportunidade. Não é para que a gente possa, não é mudanças abruptas, mas se der a oportunidade de ouvir e de refletir e trazer isso para dentro de casa. Como eu posso colocar isso dentro do meu negócio? Se oportune a aprender, a reaprender. Isso eu acho que é a grande chave de todo empresário de sucesso. Aprender e reaprender. Isso vai fazer com que o nosso negócio se movimente. Eu vivo isso, gente. Eu fundei essa empresa e vieram várias outras pessoas, vários outros sócios. E olhe onde nós chegamos. Quanto, Ellen, nas nossas reuniões eu tive que aprender e reaprender. Eu tive o meu momento de olhar para dentro e dizer assim, hoje o sucesso é muito maior do que eu. E as pessoas que estão ao meu redor são muito melhores do que eu. Nós juntos, a gente é um bando de fenômeno. Olha toda a movimentação, a gente brinca sobre a marca. Todo mundo estava até preocupado sobre o lançamento da gente. Mas se der essa oportunidade, é para onde vai nos levar.
Não vou dizer a você que vai ser fácil, não vou dizer se você não vai se apegar, mas é onde a gente vai construindo o próximo passo. O próximo passo, ela não é uma construção que a gente sai do 0 para 1 milhão, mas é onde a gente vai colocando cada uma das etapas. Eu digo que é uma construção de uma mansão. Porque quando você constrói uma empresa, você não constrói para daqui a pouco cair, mas é uma grande mansão que você está fazendo. Tem momento que você vai trazendo maiores espaços, tem outros que você vai adequando, como se o empresário fosse um grande arquiteto, que ele vai trazer novas visões trabalhando com a vista de hoje. Então, esse é meu primeiro convite. Se dê a oportunidade de adequar, olhar para isso como um grande aprendizado. Em outros momentos, a gente vai ter que reaprender mesmo, gente. Isso é verdade. E excelente, Maria. Nossa, a gente fica aqui só ouvindo, né, gente? E eu fico pensando que você trouxe esse exemplo da cliente da agenda produtiva, né? E eu diria que, de fato, assim, essa mudança ela vem exatamente com essa percepção de para onde está o seu olhar hoje. Né? Eu comecei a Maria, por que você foi parar na NRF? Por que teve essa escolha? Porque você olhou para a sua agenda produtiva, você viu que te cabia e a importância que isso poderia trazer, você tomou essa decisão. Então, a gente está aqui agora ouvindo os relatos, ouvindo todas essas dicas e tendências, e a gente precisa olhar para a nossa estrutura hoje de agenda, porque, de fato, quando a gente fala que a estratégia está dentro desse processo do propósito do negócio, do propósito do empresário também dentro desse olhar, a gente precisa olhar e saber, cara, será que eu não estou trazendo, aplicando tudo isso que eu estou recebendo? Porque eu estou drenando a minha energia, eu estou drenando a minha expertise, né? A gente, infelizmente, tem percebido isso. Alguns empresários estão indo para embaixo da mesa, presos em situações porque eles não conseguem olhar o contexto completo, eles não conseguem ver valor em movimentações como essa, ou parar para assistir um podcast, se permitir ser provocado e colocar dentro da sua estrutura de gestão e de preparação do dia, de fato, e dizer, cara, isso aqui é importante. Eu vou ter que olhar para a base de cliente. Cara, a base está uma bagunça, o pessoal não cadastrou, deixou de cadastrar. Cara, eu vou ter que sentar e resolver isso, porque dentro da minha jornada, dentro da minha rotina, isso vai fazer diferença. Né, cara? A IA, o aplicativo, o sistema, eu não sei, isso é para fulano, contrata... Não, cara, senta, tenta entender. Obviamente, você não precisa ser a pessoa expert naquilo, mas isso precisa estar dentro da tua agenda. E eu acho que é esse o convite que, quando você traz isso, e eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando, eu disse, cara, de fato, quando a gente organiza a nossa agenda, a gente percebe o que é prioridade. Né? E eu acho que não só a NRF, como todos os fóruns e as pesquisas e tudo que a gente vem percebendo nesses dias e trazendo para a mesa do empresário é com essa intenção, de fazer o empresário ser empresário. Com certeza. E quando a gente fala isso, não é dizer assim, vai para a estratégia, você está na operação. Esqueça, gente. Não é isso. Vai ter momento que a gente está na operação, sim. Operação estratégica. Isso mesmo, porque a gente, nesse momento que você vai estar lá, você está mudando o ponteiro de algum indicador que é muito importante. Exato. Não é a gente viver lá. E a gente saber, porque a gente também gosta. E aí é assim, ó, a Maria Ninguém abre uma padaria porque gosta de fazer fluxo de caixa, né? Com certeza. A gente não pode esquecer disso. Tem outros gostares. E aí, na sua fala, Ellen, a minha ida para a NRF está dentro da estratégia de negócio da gente. Primeiro ponto. Então, a gente tinha clareza sobre isso. Nós tínhamos uma convenção gigantesca para estar no mesmo período, de mais de 500 pessoas. E nós mobilizamos mais pessoas para poder eu estar na NRF e vocês estarem ali entregando, que foi fantástico o que a gente fez. Isso mostra que todos nós estamos olhando para o mesmo lugar que queremos chegar. Cada um com as suas entregas, cada um mobilizando da forma com que precisa fazer. A gente dividiu para a gente poder multiplicar. Esse foi o principal ponto, que eu também acho que agrega muito. E para a gente, como empresário, que a gente também se coloca nesse lugar, eu sei que você já foi para alguns lugares que não te agregou nada, mas dê essa nova oportunidade. Se dê. Eu sei que muitas pessoas, temos colegas gigantescos de podcast, de conteúdo, de outras consultorias. Cara, tem muita gente boa no mercado que pode te ajudar. Dê essa nova oportunidade. E o que fazer dentro do negócio, você já sabe. Você precisa de aliados estratégicos que te ajude ao como fazer, a te ajudar a desdobrar esse caminho para facilitar o teu dia a dia.
é esse lugar que você deve estar. Escolha esse lugar. Agora, se dedique. Não ache que a bala de prata vai ser a NRF. Não ache que a bala de prata é você. Por isso que o primeiro caminho é nós termos essa clareza de quem nós somos, do que você entrega muito bem e do que você vai ter que ter muito esforço para entregar. Então, quem vai ser seu aliado interno, que pode fazer essa entrega também. Isso vai facilitar para você direcionar as pessoas. Porque, lembra, 1 hora tua fazendo uma atividade é 1 hora, mas 1 hora tua treinando o teu time, direcionando, fazendo os rituais, multiplica a tua hora e o teu DNA. Então, é esse convite que eu faço quando a gente fala sobre mentalidade. Muito bom, excelente. Mary, e agora falando com Maria Helena, empresária, né? Quando você define, quando a gente, como você falou, né, ir para a NRF, que é um evento global, estava na estratégia do nosso negócio. E isso fala muito sobre posicionamento também, né? E eu não poderia deixar de trazer esse assunto para cá, porque a dicotomia que a gente gosta de dizer aqui na Sucesso é que marketing é convite, é a forma como você convida o cliente para se conectar com você e etc. E branding é porque o cliente diz sim, né? Porque quando a gente faz um convite, a gente pode receber um sim ou receber um não. E é natural, enquanto você estava lá, a gente ficou daqui construindo uma narrativa para que esse evento fosse também estratégico para a gente comercialmente. Sim. Né? E ter a nossa diretora comercial nesse evento global de varejo, que não só varejo, né, como você trouxe, mas de comportamento de consumo, etc., fala muito sobre o posicionamento que a gente tem para sucesso agora em 26, que a gente já começou a construir também em 25. E o quanto que o posicionamento de uma marca ajuda na lucratividade e, obviamente, também, né, que eu não posso falar com a vendedora master das masters sem falar de meta de venda, mas como que um posicionamento como esse impacta no resultado da área comercial de uma empresa? Porque uma coisa que eu, enquanto marketing, ouço de vários empresários é que não tem budget, né? O orçamento do marketing é sempre caro. Não, mas a gente ouve aqui dentro também. Sei, sem indiretas. Mas, de fato, assim, porque é difícil. A gente está falando de mentalidade agora, a gente está convidando o empresário para olhar para onde ele, de fato, deve estar. E quando você toma uma decisão como essa, gente, a gente vai, vamos lá, porque eu sei que além de absorver e trazer, isso também vai ser estratégico para o nosso negócio, assim. E como você vê a importância disso para a área comercial? Porque eu sei que tem muito empresário pensando assim, será que eu devo ir? Será que a Sucesso vai fazer uma missão por aí para eu ir também? Sabe. Será que o ano que vem eu tenho que estar? Assim, o quanto que você, enquanto diretora comercial mesmo, empresária, você vê a importância desse posicionamento? Ellen, aquela pergunta que eu fiz quando diz assim, se tirasse todos os produtos da sua loja, da sua empresa, o que teria? Eu acho que isso já responde sobre a importância do posicionamento do empresário, porque o que a gente traz não é um produto, nós trazemos soluções. Então, a gente traz um mix de repertório e o que tem de mercado para a gente poder trazer. Lembra quando a gente estava falando sobre o que era estratégico? Direcionamento, ferramental e o como tem que ser feito. Então, essa é a grande jogada da gente estar ali. Isso impacta diretamente em nossos resultados, com certeza. Todos os investimentos que nós sempre fizemos no Sucesso sempre foram investimentos intencionais, para que a gente pudesse levar para o cliente que a gente está aqui acesso. Então, nós não podemos levar as pessoas a lugares que a gente nunca foi. Então, hoje nós conseguimos trazer algumas coisas muito mais rápido para o empresário por conta do investimento. Essa semana você disse que você já tá inscrita num outro evento que vai ter aqui, que só fala sobre tendência também. Então, o que nós vamos fazer? O valor que a marca traz é porque nós temos um atendimento com hiperpersonalização. Nós traduzimos para o cliente, que eu digo a ele assim, isso aqui eu não consigo te dizer quem é o consultor que vai fazer. Sabe por quê? Eu preciso entrar no teu negócio e saber quem é que vai ter a maior aderência para ter o envolvimento e o engajamento do teu time, para a gente resolver isso. Os nossos projetos, eles estão voltados para solucionar, para fazer mudança de ponteiro. Tem momento que é ordem, tem momento que é progresso, tem momento que é ordem e progresso ao mesmo tempo que a gente precisa fazer. Uhum. Então, isso nos posiciona como uma empresa que traz tendência, mas a gente traz tendência dizendo qual é o caminho para você aplicar isso.
Porque não é apenas um relatório que às vezes assusta o empresário. Às vezes, quando eu lia, gente, alguns relatórios de tendência me assustavam, eu ficava logo doida. Meu Deus do céu, é tanta coisa, eu tenho só 24 horas, meu amigo. Só que qual é o nosso outro nível que a gente entendeu? Cara, não adianta trazer um monte de informação. É a mesma fala em canais diferentes, a mesma comunicação de formas diferentes para poder ajudar o empresário. E é isso que eu busquei. Eu fui buscar clareza, direcionamento e assim foi fazendo esse removimento da gente para que a gente pudesse melhorar nossos resultados. Verdade. Esses dias a gente estava falando, né? Tem uma frase muito comum que é correndo atrás, muito popular. Sempre tem alguém, não, estou correndo atrás, não, vamos correr atrás, etc. E é uma expressão popular, e às vezes a gente fala isso sem consciência, mas palavra tem muito poder, né? Muito. Eu acredito muito nisso. Firmemente eu acredito. Então, eu sempre penso assim que quem está correndo atrás está sempre atrás. Né? E eu acho que quando você começou aqui falando um pouquinho sobre visão, sobre futuro e etc. E eu acho que a forma como a gente tem buscado se posicionar, e é uma provocação que a gente quer fazer para o empresário nesse lugar também, é onde que você tem que estar para que você possa ver o futuro de fato. E ver futuro é especulação. Você não volta da NRF com certo e errado. Você volta com novas possibilidades. Né? E amplia a palavra depende. A gente adora falar depende aqui no Sucesso. Quando as pessoas fazem pergunta, Alice, depende, né? Vamos ver. Mas é muito disso, é de você olhar para esse cenário e saber se posicionar como uma empresa que não está só correndo atrás no sentido de fazer esforço, mas de que está olhando para o futuro e tendo coragem de apontar esse futuro também. Porque eu acredito que você se torna pioneira quando você se coloca nessa posição por isso. Porque, cara, a gente tem uma responsabilidade no nosso ecossistema. E quando eu falo de ecossistema, gente, eu não estou falando só dos nossos clientes, são todos os nossos parceiros. Vocês conheceram vários aqui que já passaram por essa mesa, que a gente vem, conversa, entrevista. E isso é muito forte para a gente enquanto grupo, enquanto ecossistema também. Tivemos a Ecocem no final do ano passado reforçando isso, né? Esse ecossistema de empresários. E em Campinas a gente está desenvolvendo agora também, no Brasil todo, um outro ecossistema de padaria também, em que a gente está fortalecendo isso. Então, esse posicionamento corajoso de voltar, de ir lá, fazer essa coleta, né, pensar, refletir, apontar futuro e voltar para cá e dizer, gente, eu tenho algumas sugestões. E eu queria ampliar essa tua fala para dizer apontar o futuro e executar para fazer ele acontecer. Então, lá a gente foi buscar a visão. Só que a visão que a gente tem é diferente da vista de hoje. E como é que eu traduzo e transformo ela na vista? Quando a gente vai para a execução, que volta para o primeiro ponto. Então, apontar, e a gente sabe da responsabilidade, você sabe do nível de compromisso para eu poder dar qualquer orientação, nós estamos, sim, trazendo tendências, porque a gente faz análise, a gente se prepara, a gente traduz isso dentro do nosso negócio, dentro do negócio dos nossos clientes, e, com isso, a gente vai para a execução. Verdade. Então, isso é que vai fazer o futuro ser construído, porque especulações não vai faltar. Muita coisa tem lá que é muito nova, que as pessoas têm até dificuldade de usabilidade. Né? De compreender. Cara, como é que eu faço isso? Imagina, Ellen, numa loja que tem 200 mil itens, que antes precisavam de 80 funcionários, passariam 10 horas para fazer uma contagem de estoque, e hoje existe uma antena que em 2 horas faz essa contagem. Me conta sobre toda essa estrutura, a mudança. Como é que eu vou fazer isso? E aí você vai buscar viabilidade financeira, porque existe um investimento para isso. Calma, tem algumas coisas, deixa ser testado para a gente poder colocar aqui dentro da nossa operação. Agora, fica atenta às movimentações. Esse é o ponto. E aí eu trago para a gente aqui uma reflexão que é a empresa que cresce e a empresa que está estagnada. Né? Quando a gente vem para um olhar e escutar isso que a gente está ouvindo de Maria aqui, e inclusive tem masterclass de Maria Helena lá na GPS. Então, para quem não conhece, a GPS é a nossa comunidade. Isso. Então, você consegue fazer a sua inscrição, acessar, link da GPS aqui na descrição desse vídeo. Você consegue acessar e assistir a masterclass dela sobre a NRF com muito mais detalhes, um slide maravilhoso lá com fotos dela rica e famosa muito, na bem feira. Blogueira, gente, bem blogueira. E vale muito a pena porque as empresas não podem estagnar, Maria.
Com certeza. E a gente está muito comprometido em prometer esse ambiente, fortalecer isso e trazer estratégia. E aí eu aproveito para reforçar, porque agora em abril a gente vai ter a Jornada da Lucratividade em Campinas, né? Que é o nosso evento anual focado para o mercado de panificação. E assim, imagina o que essa mulher não está preparando para a palestra do comercial e de vendas lá da jornada que vai acontecer de 8 a 10 de abril lá em Campinas. E, cara, tomar decisão, né, no caso especificamente da Jornada da Lucratividade, que a gente chama carinhosamente de JDL, né, imagina a decisão do empresário de sair. A gente hoje está aqui em Recife, eu estou na minha terrinha, estou feliz, animada, e a gente sair de Recife, ir para Campinas, escutar todos aqueles especialistas que vão estar lá fazendo a mesma coisa. Uhum. São profissionais que estão inseridos no mercado de panificação, por exemplo, estudando, pesquisando, vendo as tendências, trazendo dicas práticas, porque isso é uma coisa que a gente se compromete em todos os nossos eventos, né? Trazer dicas práticas para você conseguir lá já fazendo algumas coisas ou pelo menos iniciar esse processo de mudança. Porque, gente, a provocação desse podcast é não fique estagnado. Não fique estagnado, né? Em alguns momentos a gente vai precisar tomar algumas decisões como empresário, né? Mesmo dizer, cara, eu preciso ouvir, eu preciso sair da bolha. Eu sei que são muitos eventos, tem muita coisa de fato acontecendo. A gente tem que escolher, né? E a gente precisa saber escolher. Exatamente. Ellen, foi fantástico o que você trouxe, porque como é que a gente ajuda o empresário de forma prática para ele começar a escolher? Porque, esqueça que uma empresa quebra por falta de venda, tá? Uhum. A falta de venda é só uma Chegamos com polêmica. Ela é uma consequência do que a gente não vem fazendo ou do que a gente está fazendo que não está fazendo a gente crescer. Eu sempre faço 4 perguntas que eu me faço quando eu estou finalizando o meu dia. O que eu estou fazendo de bom que eu tenho que continuar fazendo? O que eu não estou fazendo que eu preciso começar a fazer agora, baseado na estratégia que a gente já definiu? O que eu tenho que parar de fazer? E o que eu tenho que começar a fazer nesse exato momento? Porque se eu não fizer essa movimentação hoje, o resultado que a gente precisa trazer não vai acontecer. Parem de fazer reuniões de retrovisor, gente. Precisamos olhar o passo a passo agora para que a gente possa fazer essa mudança. O grande monitoramento está em quando você faz o cruzamento do teu objetivo estratégico, mas na visão do dia de hoje. Como é que você trabalha o dia de hoje para construir aquela vista que você já teve? Aliás, desculpa, a vista de hoje para construir a visão que você já traçou. Então, se a gente não faz isso, o estagnar da empresa está, às vezes, nos hábitos do próprio empresário. Então, a mudança para ter lá na ponta começa aqui, gente, conosco. Preste atenção quais são as mesas que você está sentando. Preste atenção o que você está ouvindo de conteúdo. Preste atenção qual a música que você está ouvindo. Preste atenção o que você está assistindo na TV. Preste atenção com quem você está almoçando. Porque tudo isso também é um caminho que vai te ajudar a sair do estado atual para o estado desejado. Porque pode ser que agora você não consiga fazer todas as mudanças, mas escolha uma. Agora, execute ela, como se ninguém pudesse fazer melhor do que você. Uau! Palmas, por favor, né, gente? Gui, palmas, bota palmas aí, por favor, por favor, por favor. Mas eu falei de verdade, porque foi esse movimento que eu fiz. Eu não que tenho começa dúvidas. por mim. Não espere de eu lhe dizer uma coisa que eu não faria. Não espere de eu dizer uma coisa que eu não já testei. Porque, para mim, o valor de congruência é muito forte. Então, assim, a gente está acostumado a ver gente que lê um livro e vem trazer para você. Agora, se você leu hoje, você me trouxe um conceito, eu trouxe para a prática da gente e potencializei. E como é que eu aprendo? Já testando. Então, isso faz a gente fortalecer o aprendizado contínuo. Isso é verdade. Gente, então, com base nisso tudo aqui, eu já quero logo deixar claro aqui, fazer o jabá da gente, né? Se você é panificador e está ouvindo aqui esse podcast, não perca de forma nenhuma a Jornada da Lucratividade na padaria.
8 a 10 de abril, em Campinas, São Paulo. Faça a sua inscrição, leve seu time estratégico, se você os sócios, mas esteja nesse ambiente focado, feito para o panificador. A gente vai estar falando lá sobre finanças, sobre produção, vendas, marketing, pessoas, estratégias. Experiência do cliente. Exato. Isso aí vai ser... Eu nem conto a vocês. Olha aí, ela já Nem deixou conto. aqui o spoiler da palestra de experiência do cliente. Mas, gente, participe, esteja com a gente. É um ambiente feito para você. E tudo isso que Maria falou aqui, quando ela fala de congruência, de fato, assim, a gente busca e aplica, né? E a gente quer fortalecer muito no ecossistema de panificação esse ano. Então, JDL, recado dado. Clique aí no link, faz tua inscrição com a gente também, tá? Melry, estamos já chegando aqui ao fim, e você falou exatamente sobre a experiência do cliente, né? E eu queria puxar aqui minha última pergunta, antes da gente entrar aqui no nosso bate-bola, jogo rápido, que eu vou dar uma de Marília Gabriela aqui no final. Verdade. Mas eu sei que você trouxe essas dicas, a gente falou de várias coisas, mas se a gente pudesse resumir, assim, olhando, porque você trouxe essa visão de Nova York, você está no Brasil, atuando com empresas no Brasil inteiro, assim. O que você percebe ou o que você tem aí de expectativas, né, para o varejo no Brasil agora, nesses próximos anos? Tá. Loja como palco. A loja, a gente estava muito tempo e-commerce ou é loja física? São os dois. Então, a extensão dos corredores da tua loja está no e-commerce. Então, como a gente faz essa fusão? Ter a loja como se fosse o teu ponto de experiência com o cliente. O cliente, o que eu acho que é um grande aprendizado para todos nós como empresário? O cliente, ele quer viver a experiência, ele quer co-construir. E se você consegue traduzir isso para utilização dos sentidos, você vai trazer a pessoa que é mais sinestésica, que é visual, que é auditiva, para dentro do teu negócio, para que ela possa ter essa experiência. Quantas vezes de orçamento que a gente está deixando de ter dentro de casa porque eu não estou mostrando para o meu cliente o que ele quer ver. Ou que eu não estou falando com ele. E quando é que ele quer tocar sobre o produto e ele não tem? Quantas pessoas já deixaram de comprar por conta disso? Então, o custo de aquisição mais barato, às vezes, é a loja como teu ponto de visibilidade, teu ponto de mídia. Ele é um ponto de comunidade. Escreva o que eu estou dizendo a você. Teu negócio vai crescer se você fortalecer a tua comunidade. E comunidade precisa de presença e frequência, online e presencial também. Então, a experiência, isso aqui é um dos caminhos que é extremamente importante a gente poder utilizar, Ellen. Excelente, Maria. Gente, que aula, hein? Então, a gente trouxe aqui foco na base. A IA como aliado do processo produtivo e de análise desses dados também, não só como um fazedor aí nesse processo, né? Quando você traz para a gente essa movimentação do mercado do wellness e o quanto que isso impacta em tudo. Então, só nisso aqui já tem tarefa de casa para todo mundo aqui, viu? Da gente poder olhar para os nossos negócios através desse filtro, né? E eu acho que esse arremate final que você fez aqui sobre essa experiência da força da comunidade, a gente tem falado muito sobre isso, né, do quanto que as pessoas do desejo de pertencer, né, e a gente poder posicionar isso dentro dos negócios. Então, de fato, eu acho que aqui a gente trouxe uma aula e a gente veio só para saber o que tinha acontecido na NRF. A gente está saindo aqui com a lista, o checklist de atividades para a gente fazer e para aperfeiçoar os nossos resultados e, sem dúvidas, aumentar a lucratividade dos nossos negócios aqui também. Gente, e se você quiser saber mais ainda, como eu já disse, Masterclass Maria Helena está gravada lá na GPS para você poder estudar mesmo. Lá ela trouxe tudo com ainda mais detalhes, dados também, para a gente poder aprender um pouco mais. Se você quiser fazer mais perguntas, conversar mais, siga a Rica Famosa aí também. Por favor, faça o seu jabá aí. MH Alves Araújo, faço o arroba. Gente, pode falar comigo no direct, que eu trago usabilidade para os desafios que nós temos. E se quiser mais,
É só entrar em contato com a gente que a gente pode fazer um diagnóstico no teu negócio e entender quais são os caminhos que vão facilitar o teu dia a dia para a gente gerar resultado. Excelente. Gente, tivemos aqui hoje, tive a honra de ser anfitriã desse podcast hoje, sentar na cadeira dela. Eita, que arraso! Cadê Vanessa aqui? Menina, a Vanessa aqui ia morrer, viu, Malu? A culpa é tua, não digo nada. Mas tive a honra, Maria, é sempre, assim, um prazer, né, estar com você, você sabe, né, que é sempre um prazer estar com você, a gente tem muita troca, eu aprendo muito vendo você viver, vendo você se comprometer, entregar. Eu acho que eu estava vendo os comentários das pessoas que estavam assistindo a sua aula, né, para a nossa comunidade, e o quão é transformador, né, e o quão rico é. Eu fiquei dizendo, meu Deus, que privilégio poder ter Maria como uma amiga, uma irmã e sócia e poder aprender com você todos os dias. E obrigada por ter compartilhado com a gente um pouco da sua visão. Porque você disse que a delegação do Brasil foi a segunda maior delegação lá da NRF, né? E, gente, que privilégio a gente ter a maioral com a gente aqui hoje. Então, assim, é uma alegria, porque a gente viu a NRF pelo seu olhar, né, pelo seu viés, e a gente confia muito, e todo mundo que está aqui assistindo, e se você está conhecendo Maria agora, volte aí alguns episódios, porque assim, a gente sabe do seu nível de comprometimento com todas as pessoas que te dão esse voto de confiança, né, e eu sei o quanto é importante e quanto você leva a sério tudo isso que você está fazendo aqui. Então, foi mais do que uma aula, um review da NRF, né, gente? Foi olhar isso pelos olhos de Maria Helena, diretora comercial do grupo, que ajuda empresários, de fato, a trazer aumento de lucratividade e melhoria de resultado aqui. Então, queria agradecer, já vou deixar para você também deixar a sua fala final e dizer para você que se você ainda não está inscrito aqui no YouTube Sucesso no Resultado, Instagram Sucesso no Resultado e no Spotify, você está só nos ouvindo, Sucesso Cast, se inscreve, gente. Porque aí, quando você se inscreve, você recebe a notificação do vídeo novo. E toda quarta-feira tem episódio novo aqui no Sucesso Cast. Algum empresário riquíssimo e famoso também, trazendo as experiências, contando os aprendizados. E a gente está sempre trazendo nossos clientes, nossos parceiros também, né? Tem mais coisa boa chegando aí também de conteúdo agora. Iniciamos o ano, né, com muita expectativa. Eu estou muito feliz de estar aqui. Nem sempre eu estou aqui, geralmente estou mais no bastidor com uma Malu ali, mas estou muito feliz e foi uma honra poder ouvir você hoje aqui, tá? Dê aí suas palavras finais para a nossa audiência de hoje. Gente, parabéns quem chegou até aqui. Isso mostra o quanto você está comprometido em levar você e todo o seu time para outro patamar. Nós não conseguimos levar ou inspirar ninguém a lugares que a gente nunca foi. Então, eu me atrevo a ir a alguns lugares, às vezes eu nem estou pronta 100%. Mas eu busco aliados, eu busco você sabe o quanto você equilibra os meus divertidamente aqui, para que a gente possa poder ver. Ellen, você foi generosa para dizer que viu a NRF através do meu olhar. Mas eu acredito que todos os empresários viram através dos olhares de todos os nossos diretores. Porque antes de eu conversei com cada um de vocês, perguntando o que era importante. Se você fosse, o que era importante? Preste atenção em quê? Então, eu acho que não foi só através do meu olhar. Eu fui realmente como uma curadoria para poder trazer para nós e para todos que estão conosco, e você também que está conosco, contribuir com o teu negócio de forma verdadeira. Então, esse foi o meu grande objetivo. Eu sou parte de cada um dos sócios que existe aqui dentro da Sucesso, e eu tive a confiança e o privilégio de estar lá, mas não como primeiro, porque onde não couber eles, não me cabem. Então, nós estávamos todos juntos, e a cada movimento, de imediato, é compartilhado, porque a gente sabe que o olhar de cada um de vocês enriquece. Vi isso. Maria, preste atenção nisso também. Então, o momento que eu estava lá, todos também estavam me acionando para poder ver também algumas outras coisas. Então, por isso que foi tão rico. Tão rico tá lá. E você, meu empresário, minha empresária, eu sei que às vezes, sabe aquele nó na garganta, aquele coração mais apertado, sem saber para onde ir? Eu já vivi isso. Então, eu quero te fazer um convite. Se você hoje está precisando de direcionamento, de clareza em relação ao teu negócio, entre em contato conosco, que eu garanto a você que a gente vai estar de prontidão para poder te
te dá o direcionamento que é importante dentro do teu negócio. E lógico que estar aqui hoje compartilhando com vocês, eu acho que a maior demonstração de crescimento da gente é conhecimento é como amor. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente multiplica e aprende. Porque cada pessoa que eu venho conversando, me dá a oportunidade de ter um novo viés. Cara, poxa, boa essa conexão que a Ellen trouxe. Cara, olha, isso vai fazendo com que a gente cresça. Então, gente, todos podem ter o mesmo acesso, o mesmo conteúdo. A grande diferença é o que você vai executar com isso. Então, vai e dá teu show, executa, faz o teu melhor. Maravilha. Maria, muito obrigada. Gente, compartilha esse episódio com todo mundo que você sabe que precisa assistir isso aqui também. Que é rico e famoso, tá? Rico e famoso. Tem que mandar seguir ela também. Não basta seguir, tem que interagir em todos os stories, curtir, comentar. Já estou deixando um recado aqui para vocês. Muito bem, Ellen. Maria, obrigada mais uma vez. Gente, obrigada por ter acompanhado até aqui. Compartilha com todo mundo e até o próximo Sucesso Cast.